Meus amigos, a onda de cancelamento começou com força total, mas quais são as séries turcas que até o momento não correm risco de serem canceladas? Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje irei revelar quais as séries turcas que vocês podem assistir sem medo de ser feliz. E felizmente dessa vez tivemos muitos lançamentos que por enquanto não estão correndo o risco de serem pegos pela onda de cancelamentos. Por isso acabou não dando para trazer todas as séries turcas, senão o vídeo ia ficar muito grande. Mas se vocês quiserem que eu traga a parte 2, comenta aqui embaixo. Não deixe também de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Agora sem mais enrolação, bora começar! E olha essa, acredito que não é uma surpresa para muitas de vocês, porque Bahar tem sido um sucesso desde que foi ao ar pela primeira vez lá em 2024. Para vocês terem noção, essa série fez tanto sucesso que já conta com a 3ª temporada em andamento. O que sabemos que é bem raro de acontecer quando o assunto são séries turcas, porque a maioria delas acaba sendo cancelada antes mesmo de completar a 1ª temporada. Dito isso, a trama basicamente gira em torno de uma mãe e dona de casa que, quando estava na faculdade de medicina, encontrou amor ao lado de um colega, e assim decidiu abandonar seus estudos para se casar e constituir sua própria família. Anos depois, ela agora é a esposa de um cirurgião bem-sucedido que passou toda a sua juventude se dedicando a cuidar do lar e da família. Mas quando se depara com a morte, ela descobre um lado diferente de sua família aparentemente perfeita, especialmente de seu marido. Sim, minha gente, acreditem ou não, mas não é de ver que essa série sem pé nem cabeça conseguiu se salvar do cancelamento por enquanto. Parece até piada, mas pior que lá na Turquia a galera tem gostado bastante de acompanhar essa série. E sendo bem sincera, até tentei dar uma chance, mas não curti muito. Enfim, se você está acompanhando ou já assistiu, me conta aqui embaixo o que achou. A trama basicamente gira em torno de uma mulher que passou a vida toda vivendo às margens da própria família. Desprezada pela mãe, obcecada por status e constantemente ofuscada pelo irmão brilhante e charmoso, ela passou toda a sua vida vendo seu irmão se tornar um dos advogados mais bem-sucedidos do país e desfrutar de todos os privilégios que a riqueza proporciona, enquanto ela foi forçada a desistir dos seus sonhos, se tornando uma solteirona decadente, que vive como uma serva na própria casa onde nasceu. Mas quando o relacionamento secreto do irmão com uma cantora de boate ameaça a reputação da família, ela finalmente vê uma oportunidade de recuperar o que é seu, ao expor o irmão e arranjando um casamento respeitável para ele. Em troca, sua mãe concorda em dar a ela a herança que lhe foi negada. Porém, o tiro sai pela culatra quando, dias antes do casamento, seu irmão se apaixona por outra mulher. Humilhada e traída, a noiva abandonada jura se vingar de todos, fazendo que agora nossa protagonista se veja diante de um novo inimigo. Enquanto em paralelo, à medida que a arrogância de seu irmão cresce, a família se torna ainda mais cruel com ela. Geralmente não sou muito fã de séries turcas históricas, mas olha, isso sim que é uma produção boa e de qualidade. Estabelecimento Orhan é um spin-off da famosa série Otomano, que encerrou sua história com chave de ouro ao finalizar a 6ª temporada este ano. Focando agora no início do século XIV, a trama retrata a história de vida do filho de Osman I e segundo governante do Império Otomano. O homem que transformou um pequeno principado turcomano fronteiriço num grande império que se expandiu pela Europa e dominou grande parte do mundo durante séculos. Mais um lançamento que tem sido um dos grandes sucessos da Turquia, e que definitivamente não é uma surpresa que hoje se encontre entre os lançamentos mais seguros para se assistir. Temos Príncipe Herdeiro. Aliás, não é por nada não, mas que série boa é essa, meus amigos. Essa é uma daquelas raras produções onde depois que você começa a assistir, não consegue largar mais. Enfim, nessa história vamos acompanhar a jornada de um poderoso empresário, dono de uma rodoviária que, devido a problemas de saúde, está com seus dias contados. Para piorar mais ainda a situação, ele precisa urgentemente encontrar um herdeiro para assumir seu lugar, caso contrário perderá tudo que construiu todos esses anos. O problema disso está no fato de que seu único filho sofreu um trauma na infância, e por isso não consegue nem sair de casa. Enquanto procurava por um candidato ideal, ele cruza com o caminho de um mecânico justo e humilde que trabalha em uma loja de autoatendimento e luta para pagar as dívidas do pai. Vendo algumas de suas próprias qualidades no rapaz, ele decide que não existe alguém melhor para assumir seu lugar do que o jovem mecânico. Porém, além de se tornar seu herdeiro falso, o rapaz também terá que se casar com a esposa do verdadeiro herdeiro,
e fingir o papel de marido e mulher ao seu lado. Se você gosta de séries turcas históricas, com tramas baseadas em fatos reais, conheça Sultão das Conquistas. Nela vamos ser levados para acompanhar a feroz luta do Sultão Mehmed, um grande líder que mudou o curso da história. Aliás, não é brincadeira dizer o verdadeiro sucesso que essa série tem feito, porque atualmente ela já se encontra com nada menos do que 3 temporadas. Talvez eu seja meio tendenciosa ao falar de Este Mar Transbordará, porque atualmente essa tem sido a única série turca que eu tenho amado acompanhar fielmente toda semana. E se assim como eu, você também está acompanhando, então acredito que vai concordar comigo quando digo que sem dúvidas esse deve ser um dos melhores lançamentos que a Turquia nos proporcionou recentemente. Porque não é brincadeira o tanto que essa série é envolvente, sem falar do fato de que cada episódio é melhor do que o anterior. Mas enfim, basicamente a série gira em torno de 2 vilas rivais que são inimigos há gerações. Sua história sempre foi marcada pelo fato de que o chefe de uma vila acabava assassinando o chefe da outra. Porém, o atual chefe de uma das vilas quer mudar esse ciclo de sofrimento, e finalmente trazer a paz para ambas as vilas. Mas essa não será uma tarefa fácil, principalmente pela chegada de uma garota turca que trará à tona velhos segredos do passado. Entre uma relação de amor e ódio, o chamado das raízes tem conseguido conquistar cada vez mais corações. E sinceramente não dá para negar que a química entre o casal protagonista é insana, tirando o fato de que o triângulo amoroso tem sido tão maçante que chega a dar raiva. Essa poderia ser facilmente uma das melhores séries em andamento atualmente. Mas ao que parece os produtores finalmente perceberam que a galera já não aguenta mais o triângulo amoroso, porque nos últimos episódios a história tem andado por um rumo que só tende a ficar cada vez melhores, por isso não é surpresa que hoje ela esteja entre uma das séries mais seguras para maratonarmos. Já falei tantas vezes sobre essa produção, aqui no canal que vocês já devem estar cansados, então vou apenas resumir. O protagonista desta história é o sucessor de um vilarejo, ele não queria seguir esse caminho, e por isso deixou tudo para trás, se mudou para Istambul. Construiu uma carreira bem-sucedida como médico, e se casou com uma mulher que não foi escolhida por seus pais, mas por quem se apaixonou. Mas nem sempre conseguimos fugir de nossas raízes, por isso quando a saúde de seu pai se deteriorar, ele é forçado a retornar para sua terra natal. Ao chegar lá, ele terá que confrontar tudo pelo qual passou anos tentando fugir, além do fato de que está noivo desde a infância da filha de um dos maiores inimigos de sua família, e para colocar um fim nessa guerra, a família da garota está determinada em realizar o casamento, mas o que acontece quando sua esposa secreta chegar de surpresa? Em Golpistas, vamos acompanhar a história de um dos melhores advogados de Istambul. Ele é confiante, calculista e treinado pelo pai para vencer a qualquer custo. Quando seu pai morre repentinamente, o rapaz descobre que o mesmo escondia um segredo que poderia destruir tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo. Para proteger esse segredo, o rapaz tem a ideia de recrutar uma golpista astuta que luta para sustentar sua família. Juntos, eles arquitetam uma perigosa farsa dentro de uma das famílias mais poderosas do país. Seguindo com mais uma produção que parecia ser puro água de salsicha, mas que surpreendentemente tem conseguido se manter firme, temos Filhos do Céu. E olha que essa era uma série que todo mundo acreditava que não ia durar muito, porque antes mesmo de ir ao ar, os atores já estavam entrando em desacordo por causa do pôster. No entanto, a verdade é que às vezes não dá para entender os turcos, e acreditem ou não, mas eles têm gostado de acompanhar essa produção. A trama foca na história de um gangster temido nos becos escuros de Istambul, conhecido por seu próprio código de honra implacável, até que uma traição o deixou sangrando, e sem nada do que havia construído. Ao abrir os olhos em uma pacata cidade ele se vê cercado por um calor humano que jamais conheceu, uma mãe carinhosa, uma irmãzinha cega, um lar que parece ter sempre sido seu. Os moradores acreditam que ele seja um filho perdido que retornou, só ele sabe a verdade. Mas o passado nunca o abandona, antigos inimigos, rixas de sangue, e os fantasmas de suas escolhas ainda o assombram. Embora não seja surpresa, não posso deixar de dizer que Rosas e Pecados também está salva da onda de cancelamentos. Nessa série vamos conhecer um homem bem-sucedido que após perder tudo reconstruiu sua vida com pura força de vontade, tornando-se um empresário de sucesso dedicado a 2 valores, família e integridade. Mas tudo desmoronou quando descobre que sua esposa escondia um segredo devastador. Antes que pudesse confrontá-la, um trágico acidente a deixou em coma, levando a verdade consigo.
Por isso ele decide investigar a verdade com as próprias mãos, mas isso leva direto para o caminho de uma jovem vinda de um bairro operário. Ela era completamente diferente de qualquer pessoa que conhecesse. Atraídos pelo mistério que envolvia sua esposa, a dupla rapidamente percebe que se tornaram prisioneiros em um jogo de desconfiança e desejo proibido. Por enquanto, essas são algumas das séries turcas que não correm risco de serem canceladas. Se quiserem que eu traga a parte 2, comenta aqui embaixo. Um beijo e até a próxima!